Canto evocativo de Deus. Ó Deus, Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite e para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Louvor aos apóstolos da missão sagrada. Deus, Criador do Universo, vendo os sofrimentos da humanidade, manifestou como expediente sua sagrada imagem, abriu as portas de um plural de misericórdia, o qual se chama Seixoranhê. Sua finalidade é despertar todos os homens para a verdade. Não haverá nenhum ente humano celestial que nele não entre, seja qual for o seu credo. Este amplo lar de misericórdia, transcendendo todo e qualquer sectarismo religioso, extingue os sofrimentos e erros de toda a humanidade e a torna imaculada, especialmente os que não só almejam graça para si, mas que espontaneamente oferecem a Deus recintos, tais como auditórios, edifícios, templos ou academias, necessários para conduzir os homens à salvação, ou que, conscientizando a sagrada missão para a qual foram escolhidos por Deus, tornam-se voluntariamente membros da missão sagrada e se dedicam à salvação dos semelhantes antes mesmo de alcançarem a própria salvação. Esses são os que se elevam ao grau de apóstolos, seus méritos constituirão um fator básico para a exteriorização da livre imagem verdadeira, a imagem perfeita. Quando se manifestar a livre e perfeita imagem verdadeira, tanto a própria pessoa como o seu próximo alcançarão automaticamente a iluminação, cujos benefícios atingirão todos os seres, animados e inanimados, sem exceção, mesmo que desde remoto passado haja uma família, acúmulo de causas kármicas maléficas impedindo a iluminação, se um de seus membros conscientizar a sagrada missão e se elevar ao grau de apóstolo, a graça preencherá o universo infinito e será extinto todo o karma maléfico de cada um dos familiares, parentes consanguíneos e parentes afins. Logo é óbvio que se extinguirá o karma maléfico dos próprios apóstolos da missão sagrada, que, abraçando a sagrada missão, assumiram o compromisso de dedicar sinceramente toda a sua vida à salvação da humanidade, oferecendo trabalho físico, dedicação mental e contribuição monetária. Com profunda reverência a eles, depositamos seus registros espirituais na arca do templo matriz. Consagramos-nos a Deus e lhes dedicamos a leitura da Sutra Sagrada. A imagem verdadeira dos apóstolos da missão sagrada divina, seu futuro também será infalivelmente. Mesmo após cumprir sua missão e deixar este mundo, seus espíritos continuarão recebendo a ampla orientação misericordiosa de Deus, assimilarão a verdade de modo ainda mais profundo e certamente atingirão o estado divino. O mérito de oferecer trabalho físico, dedicação mental e contribuição monetária é o mais nobre e mais sublime e provável. Cristo muda todos os iluminados. Vós sois filhos de Deus e, devotando-se ao trabalho apostolar, imbuídos do propósito de salvar o próximo, alcançarão o diamantino e indestrutível estado de iluminação. Ó Deus, derramando vossa bênção, tornar ainda mais profunda a fé dos apóstolos da missão sagrada, fazei-os manifestar a milagrosa força divina e permitir que os benefícios dessa força atinjam todos os cantos do universo. Chuva de néctar da verdade. Revelações divinas do acendedor dos 7 candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com os teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mas se agradeças a Deus e não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante, ser condescendente, não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira está consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece todas as coisas do céu da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece teu pai e tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece teus filhos, agradece teus criados, agradece a todas as pessoas. Agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou, todo de tudo está somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra.
Não sou presença para ser vista aqui e acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não vejo chamado por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina, da noite de 27 de setembro de 1931. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora que a doença já não existe para ti. Há 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas estas palavras. Seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora desta verdade ser revelada à humanidade toda. Volve os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das Escrituras sem ironia e conhecimento da verdade. Surge agora sem ironia perante a humanidade, como 7 candeeiros que profetizam o Apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade através desses candeeiros aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem os frutos. Pecado, doença e morte. Recebe-me a luz sem duvidar. Sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação divina de 15 de janeiro de 1931. Sutra sagrada, a chuva de néctar da verdade. Deus. Um dia um anjo vindo acende a lei e recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido, sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é, a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo, sendo Deus todo absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade, de tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus é o criador dessas coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma, cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente, onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra a vibração, se torna palavra, desenvolve todo o fenômeno e todas essas coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerar a realidade é ilusão. Cuidar para que não se apegueis à ilusão. A realidade eterna, por isso, não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que fechais imagem do espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente, não realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima, são sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda, da forma sua crença, manifesta a imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será a realidade. Não temais o que não é a realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o real com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinar a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinar que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e a perfeição. Ensinar que neste mundo não há pecado tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado. Porque Deus é o todo. Porque Deus não cria o pecado. Porque não há outro Criador senão Deus.
Quando todas as vidas do universo, todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coras da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços. Este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não dou mesmo realidade à matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, na verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. É a matéria final nada, nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é mente somente ela. Pensando saúde na mente, aparece saúde. Pensando em doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância semelha à tela cinematográfica em que aparece o lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. Há diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme color e transparente é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto saudável lutador como débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocares no projetor um filme color e transparente que não tem mais resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetada desse filme, não aparecerá o lutador saudável que envelhece e morre, nem aparecerá evidente doente habilitado algum, que existe na tela sonicamente a própria luz, a própria vida, que virará resplandescentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja o lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. O vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vossa cara mesma matéria, conscientizai a mais verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho e a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e simultaneamente perfeição. A vida com essa vida, não com essa morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, ao contrário, está na palma das mãos da vida, a qual se errar está no pão, também está no infinito. Aquele que aquele dia ser jovem, logo rejuvenescerá. Aquele que se crescenil, logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhora, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida, projetadas no espaço, dá-se o nome de matéria. A matéria geralmente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Veja corretamente a imagem verdadeira da vida sem vos prender essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade, alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é geralmente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, a luz perfeita acompanha a realidade, é a luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhecem restrições, está presente em todas as coisas, ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, é porque está sempre à luz. Desconhece escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços, como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeiam no mundo da luz, pleno de luz, cheio de alegria. Sendo a sabedoria, a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz infinita, universal, sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também o Criador de todas essas coisas. Por isso Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente substância e também o Criador. Por isso unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade e não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo.
Todas as desarmonias e imperfeições são mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição. Estas se assemelham de aborcas opressões que só podem nos fazer sofrer. Mas ao despertarmos percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo, nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Budas, chama-se isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chama-no pecado. Diz ilusão para nos conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir ou revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo nascente Onoye, aparece o querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecer a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo, supor existente o que é inexistente, e nisto consiste a ilusão. Disse a ilusão o desconhecimento da verdade, embora o prazer e a dor não seja a matéria, julgo que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido é o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, todas as formas natureza da matéria sejam criações da mente, acredita que a mente é dominada pela matéria. Sofre e se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si própria sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão a existência real, a dor e angústia que nascem da ilusão teria também a existência real. Porém, porque a ilusão é ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Falta indagar o querubim. Ouça a voz do anjo que assim responde. Tudo que verdadeiramente existe é somente Deus que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo foi criado por Deus a perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição pecado? Responde o querubim. Mestre, o pecado não é perfeição? Prossegue o anjo. O pecado na realidade porque é imperfeição, a doença na realidade porque é imperfeição, a morte na realidade porque é imperfeição, não considereis realidade porque não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como no pesadelo. Pecado, doença e morte que não são criações de Deus, são em realidade, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a realidade do pecado, a doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, os Budas todos o universo conseguiria extingui-lo. De mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é realidade, sombra da ilusão. Os Budas todos o universo entre os homens e extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas palavras, disse... São-te perdoados os teus pecados, e bem extinguir os pecados. Eu também, através da palavra, posso escrever poemas da Sente Onoye, e pelo poder da palavra, revela a natureza do pecado, faz o pecado volte ao seu lado original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem. Eu sou a verdade, sou anjo enviado pela verdade. Sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho, sou a vida. Aquele que bebe vinho não adoece, não morre, sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim indagar. Mestre, esclarecer a natureza real do homem, responde o anjo. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, não é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida e imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, não existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são só corpo, Deus e homem são só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é a sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O verdadeiro que é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença como a morte nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizar a imagem verdadeira da vida. Conscientizar o homem real que vossa imagem verdadeira. O homem real é Deus, a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real. O que peca não é homem real. O que adoece não é homem real.
Homens da face da terra vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente. Quem só imagina coisas inexistentes? No mundo, a imagem verdadeira dos homens são seu corpo. Deus é a fonte da luz, homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são essências verdadeiras surgiu em tempos remotos da teologia, segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, a doença e da morte, se desvolta o nada original. Ao ler desacende no e conheceres a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo ilusão inicial, não tirar a ilusão seguinte, não existindo uso algum, porque é geralmente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existe uso algum, porque é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existe uso algum, porque é geralmente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós a natureza verdadeira do homem é homem real. Dentro de vós a natureza verdadeira é homem Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que procura no exterior é pensador de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é pensador de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também, o meu reino não é deste mundo, o reino deste mundo é parte sempre sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco com projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá certamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os 5 sentidos do homem oferecerão o mundo da projeção, desejando purificar o mundo da projeção. Deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nodas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Eu vi que o mundo da matéria não é mais que sombra. Vi que o mundo da matéria, que o homem também é a luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria não é mais que sombra e mutação, semelhante à sombra correntia do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, homem Deus. É espírito eterno, destrutivo e imortal. E não é máquina feita de matéria. Nem a matéria persistente que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é sombra do espírito, produto da mente, assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda que, esperando o fio, constrói o casulo, nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real vida espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente, e nele instala a si próprio seu espírito. Somente então o verbo se faz carne, sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem e não parte o casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo, e ao voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne, ascende ao mundo espiritual. Não façais a mesma luz da morte do corpo, a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundamente, segunda oportunidade, segundo a necessidade, manifesta um corpo também de variadas situações. Porém, a vida em si não é essa, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar a vossa saúde e o vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e acenderá o mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se coar no céu sublime música angelical, caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da sutra sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira.